Salut à tous! No vídeo de hoje eu vou ter uma participação muito especial aqui com a gente, é o Monsieur Lapin, para falar de Páscoa. Hoje o nosso tema do vídeo vai ser a Páscoa, que em francês a gente chama Pâques. Pâques. Ó, vocês vão ver aí já no vídeo como é que se escreve. A gente também pode dizer La Pâques, mas tem uma diferença entre La Pâques e Pâques, só o Pâques. Em geral, a gente fala Pâques, né, para falar do sentido religioso do nome Pâques, que é uma festa, une fête religieuse, fête religieuse. Então, a pronúncia, vocês podem repetir aí na casa de vocês, é simples, ó, não pronuncio o S que tá aí, eu digo Pâques, né, Monsieur Lapin? Bom, vamos continuar aqui. Antes da gente ir para a nossa aula de hoje, para o nosso vídeo de hoje, que também é um vídeo aula, por quê? Porque vocês vão poder participar e aprender francês aí na casa de vocês com as nossas petites devinettes, as nossas adivinhações aqui. Vocês vão poder também participar através do quiz. Então, para começar, eu vou fazer uma pergunta para vocês em francês e vocês vão responder aí, ó. Quel symbole, deixa eu colocar aqui o meu laser, ó. Quel symbole est un symbole de Pâques? Quel symbole est un symbole de Pâques? Qual símbolo representa, né, um símbolo da Páscoa? A gente tem aqui le sapin, que é a árvore de Natal, le sapin, aqui, né, já dá para descartar. Les cloches, que são os sinos, e les citrouilles. Ó, eu quero que vocês aí na casa de vocês tentem repetir e tentem dizer aí, né, para vocês mesmos. A gente vai colocar já aqui a correção, mas vocês respondam aí. Le sapin, les cloches ou les citrouilles? O que vocês acham? Porque na França, les cloches, né, os sinos, como vocês estão vendo aqui na imagem, simbolizam a Páscoa. Na França, eles têm muito isso, né, do cloche, tá relacionado com a Páscoa. Por quê? Eu vou ler aqui em francês para vocês, ó, porque symboliza l'appel de Dieu, que simboliza a chamada de Deus, o chamado de Deus. Porque também, ó, rassembler les fidèles, porque também representa, né, mostra também os fiéis, rassembler les fidèles, né, os fiéis ali que tem esse sino, né, quando bate, quando toca, que toca na hora certa, que toca na hora exata, também tem uma ligação com a fidelidade, com os fiéis. E uma outra também, né, um outro símbolo do cloche, um outro significado de les cloches, é porque marca também le début de la célébration, o começo da celebração. Então, na França, eles têm les cloches como esse símbolo da Páscoa, la Pâques, d'accord? Outro símbolo da Páscoa aqui para vocês aprenderem em francês, ó, l'agneau, repitam aí, répétez, l'agneau pascal. L'agneau pascal, que é o cordeiro pascal, cordeiro em francês, l'agneau. Por que l'agneau, né? Para o cristão, para o chrétien, ele já tem uma ideia, né, do cordeiro pascal, porque symbolize le sacrifice de Jésus pour sauver l'humanité. Ó, como tá claro aqui para vocês entenderem, simboliza o quê? O sacrifício de Jesus para salvar a humanidade. Então, l'agneau pascal é um símbolo da Páscoa. Outro símbolo, né? Outra significação desse símbolo, les fidèles, tanto juifs ou chrétiens, mangent de l'agneau. Ó, gente, um outro detalhe para vocês aqui é que na França também os cristãos e os judeus, porque a Páscoa também é uma festa para o judeu, eles comem o cordeiro, l'agneau. Tem essa tradição lá também. Um outro símbolo que eu coloquei aqui, bem também curioso, né, para o francês, é l'œuf. L'œuf, tá? Por que l'œuf? Ó, pendant le carême, on ne mange pas d'œuf. Pendant le carême, on ne mange pas d'œuf. Durante, tá, o carême, que a gente chama, né, a quarentena,
O francês, né, o chrétien, o juif, não come ovo, não come ovo. Entra também um pouco naquela questão da penitência, né? Aqui no Brasil também, né, para o católico, tem esse período, né, tem essa tradição também de não comer carne, né, durante a carême, que a gente chama. E também um outro significado, tá, do l'œuf, ó, l'œuf, singulier, e des œufs, plural. La naissance de la fécondité também representa, tá, o nascimento e a fecundidade, tá? Representa isso também. Le, o, des œufs, ou l'œuf. L'œuf e des œufs. Tem essa diferença para falar ovo em francês singular e plural. Um outro símbolo da Páscoa, gente, que vocês devem já imaginar, porque a maioria dos brasileiros tem isso como símbolo da Páscoa, que é o quê? Le chocolat. Quem aí não gosta de comer um chocolate na Páscoa, né? Ó, eu vou ler aqui para vocês o símbolo do chocolate. Les chocolatiers mélangent du sucre, du beurre et du chocolat en poudre et obtiennent une pâte, le chocolat. Le chocolat. Sem esse ezinho bem aqui, tá, gente? Le chocolat. Isso aqui foi um erro de digitação, ó. Les chocolatiers mélangent du sucre, tá? As pessoas, né, os responsáveis de criar o chocolate, que a gente chama em francês chocolatier, eles mélangent, misturam açúcar com a manteiga de beurre e de chocolate en poudre, né, o chocolate em pó, para obter essa massa aí que a gente chama de chocolate. E isso, gente, é uma tradição. É só fazer uma pesquisa aí no Google. Eu realmente não achei aqui em francês, né, para vocês. Vocês podem até achar de repente aí no Google em português, porque essa tradição do chocolate na Páscoa, né? E que isso representa. Mas eu quero fazer para vocês mais uma petite devinette, mais aqui uma pergunta para vocês responderem aí, se vocês comem chocolate na Páscoa. Ó, manges-tu de chocolat pendant les fêtes de Pâques? Manges-tu de chocolat pendant les fêtes de Pâques? Option 1. Opção 1. Oui, j'en mange beaucoup. Se você come muito chocolate, você vai dizer oui, j'en mange beaucoup. Se você come um pouco, você vai dizer oui, je mange un peu. Je mange un peu. Se você não come chocolate, não gosta de chocolate, nem na Páscoa, nem em nenhum momento, você vai dizer non, je n'en mange pas du tout. Non, je n'en mange pas du tout. Vocês podem repetir aí para treinar. A minha opção é essa bem aqui, a primeira. Vocês já devem imaginar, né? Porque eu gosto muito de chocolate. O I je mange beaucoup. Inclusive, eu tô esperando ganhar meu ovo de Páscoa, tá? Tô aqui já cutucando o Thiago que tá aí para ganhar o meu ovo de Páscoa, para eu poder dizer com gosto, I je mange beaucoup. Quem não gosta, né? O brasileiro gosta muito. O francês também. Eles têm essa tradição de comprar o ovo de Páscoa, que a gente já vai aprender como fala isso em francês. E vamos aqui continuando para o nosso último símbolo da Páscoa, né? Na França. Eles têm também como símbolo le lapin. Ah, monsieur lapin, le monsieur lapin. Então, coelho em francês é lapin, le lapin. Então, ele representa, gente, ou também como símbolo, entra nessa representação da Páscoa, porque o significado dele é la nouvelle vie et la renaissance. Ele representa a nova vida e o renascimento. E, ó, gente, tem uma história aí que ele começou a entrar como símbolo depois do século XVIII, depuis le XVIIIe siècle, que é muita história para contar. Mas se você pesquisar aí, você vai entender por que o lapin entrou aqui a partir do século XVIII, como esse símbolo da Páscoa. Mas tem tudo muito ligado, como vocês podem perceber, com a religião, né? Com a religião, porque símbolo de renascimento, símbolo de quê? De fecundidade também, né? Para o lapin. Então, tudo isso entra porque la Pâque est une fête religieuse. Pâques, c'est une fête religieuse. A Páscoa é uma festa religiosa. Inclusive, no vídeo que vocês vão ver, né, que o vídeo que vai sair no domingo para vocês, que eu vou falar de feriado na França, né, a gente tem, inclusive, a metade dos feriados na França é porque são feriados religiosos, d'accord? Vamos recapitular, então, e aprender algumas palavras nesse mundo, ó. A gente tem aqui os ovos de Páscoa, ó, como eu vou dizer, des œufs de Pâques. Des œufs de Pâques. O coelho, como é que eu digo? Un lapin, un lapin. O cesto para colocar os ovos, um panier.
Um símbolo que é muito representado na França, que é une cloche, representa muito a Páscoa, que é o sino, né? Une cloche. Aí a gente tem, ó, des œufs, que são os ovos, e un œuf en chocolat, um ovo de chocolate. Un œuf en chocolat, un œuf en chocolat. Uma outra tradição, gente, na França, que eu quero também colocar aqui para vocês, é que o francês que não é religioso, né, que não vai na missa, na missa, que em geral eles vão na missa no domingo, vocês vão também aprender na aula sobre feriados qual é o dia de feriado na França, que para a gente é na Sexta-feira Santa, para o francês não é. A sexta-feira não é feriado para eles. Eu vou dizer no vídeo de domingo qual é o dia que tem o feriado nessa semana da Páscoa, tá? Então, uma outra tradição na França, para quem não é cristão, é a caça aos ovos. Então, no domingo de Páscoa, eles têm um almoço em família tradicional, igual como a gente tem também no Natal, né? Muitos fazem esse almoço em família e eles escondem, eles cacham les œufs, tá? Un œuf ou des œufs en chocolat. Eles escondem os ovos de chocolate para as crianças procurarem. Tem também esse lado de diversão, né? Esse lado bem familiar também do francês nesse período da Páscoa. Então, como é que eu digo a caça aos ovos? Ó, la chasse aux œufs de Pâques. La chasse aux œufs de Pâques. Lembrando que sempre ovos no plural fica e. E um ovo, un œuf ou l'œuf. D'accord? O nosso cordeiro pascal, un agneau. Outros símbolos também, como a Páscoa é uma festa religiosa, a gente vai colocar aqui como símbolo também une église, une croix, vocês podem repetindo aí para treinar, une Bible, importante também, e o símbolo maior, olha aqui quem está segurando o cordeiro pascal, o nosso próprio cordeiro pascal que se sacrificou por nós, Jésus-Christ. Ó, como eu digo Jesus Cristo em francês, não é tão difícil, repita aí, Jésus-Christ. Ó, vamos continuar aqui, gente. O que quer dizer la Pâque, né? La Pâque, a palavra, o nome, assim como a gente conversou no começo. Em hebraico, gente, a gente diz Pessah, que significa passagem. Então, o nome Páscoa não tem nada a ver assim, não significa lapin, né, coelho, não significa o ovo de chocolate, né, un œuf en chocolat. O nome significa, vem do hebraico, que significa passagem, le passagem em francês. Então, a significação pro cristão, pro chrétien, é la résurrection du Christ crucifié, le passage de la mort à la vie. Né? Na Bíblia, no Antigo Testamento, essa passagem, né, que significa para os judeus, é a passagem de Moisés no Mar Vermelho. Lá no Antigo Testamento se explica. Então, né, também marca a libertação do povo de Deus, né, que se libertou ali da escravidão e passou pelo Mar Vermelho para nova vida. E a gente, né, o cristão, depois da era de Jesus, a nossa Páscoa representa a ressurreição de Cristo crucifié, a ressurreição do Cristo que foi crucificado. Por isso também indica a passagem da morte para a vida. Então, Páscoa, gente, é passagem, le passage. Esse é o real significado da palavra Páscoa. Pâques. E com todos esses simbolismos também, a gente vai terminar esse nosso vídeo aprendendo a orar, a rezar o Pai Nosso em francês. Que legal! Ó, eu vou falando, vocês vão repetindo aí para vocês aprenderem. Eu vou falar uma vez e, claro, depois para vocês escutarem mais vezes e repetir, vocês podem voltando o vídeo para repetir quantas vezes vocês desejarem e treinarem aí o Pai Nosso em francês. Então, vamos orar um Pai Nosso, ó. O nome em francês de Pai Nosso é Notre Père, Notre Père. Eu vou ler aqui para vocês vão acompanhando aí, ó. Notre Père, qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite, sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour.
Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Amém. Bom, merci beaucoup. Muito obrigado por ter acompanhado até o final esse vídeo. Não esqueçam de curtir, de enviar para um amigo também. Você que é professor que está vendo, envia também para os seus alunos, para a sua turma, para eles também aprenderem um pouquinho, né, desse vocabulário da Páscoa, aprenderem também com o quiz que eu fiz aqui, que eu preparei para vocês. Espero que vocês tenham gostado e eu desejo para vocês um joyeuse Pâques, né, uma feliz Páscoa e até o nosso próximo vídeo. À bientôt!